O Produto Interno Bruto, índice que representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, encerrou o segundo trimestre de 2024 com um crescimento de 1,4%. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado veio acima das expectativas do mercado e representa uma alta de 3,3% em relação ao mesmo período de 2023. Este é o 12º resultado positivo consecutivo do indicador em base trimestrais. De acordo com o IBGE, juros mais baixos, melhora do mercado de trabalho e disponibilidade de crédito contribuíram para o bom desempenho do PIB no trimestre. A alta dos investimentos, beneficiados pelo crescimento de 7,6% na importação e a produção nacional de bens de capital, também beneficiaram o indicador. O avanço no PIB foi puxado principalmente pela alta da indústria e impulsionado pelo setor de eletricidade, água e gestão de resíduos, que subiu 8,5% na comparação com o mesmo trimestre de 2023. Outro grupo que também registrou um bom desempenho foi o setor de serviços, com destaque para o subgrupo de informação e comunicação, com uma elevação de 6,1%. Por outro lado, a agropecuária registrou uma queda de 2,3%. Segundo o IBGE, o resultado já era previsto por conta de problemas climáticos que prejudicaram as safras de verão no começo do ano e também pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que ocasionaram em uma queda nas lavouras de soja e de milho. A queda dos grãos se sobrepôs ao bom desempenho de outras culturas, como o algodão e o café. E para comentar esse assunto, está aqui comigo ao vivo hoje nos estúdios do Canal Rural, o pesquisador da FGV Agro, o Felipe Serigati. Felipe, obrigado pela sua participação, é uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses números, né? Porque a gente sabe que o PIB do agro tem que ser lido da porteira para dentro e da porteira para fora, incluindo aí setores de serviço, comércio, indústria, enfim, são coisas diferentes. A gente pode dizer que no caso do agro, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Boa noite. Boa noite, Peter. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O privilégio é meu de estar aqui. Com relação aos números do PIB divulgados hoje, a gente reforçou a big picture ali, a visão panorâmica que a gente já tinha, né? Então, a economia brasileira, no curto prazo, está crescendo de maneira bem acelerada, só que de maneira desequilibrada. Então, provavelmente não é sustentável no médio prazo. Quando a gente olha agora para o universo agro, de fato tivemos uma contração. Essa contração está fortemente concentrada ali dentro da porteira. Por que teve essa contração? Gente, a base de comparação é a super safra do ano passado. Então, a base de comparação já é larga. Você não vai fazer super safra todo santo ano. Depois, por problemas climáticos, tivemos ali algumas quebras. E ainda assim, devido à super safra, como ela reduziu o preço, por exemplo, no caso do milho, a margem do produtor ficou muito estreita. Reduziu a área plantada de milho. Então a preocupação maior é da porteira para dentro. Exato. Quando a gente olha agora da porteira para fora, com especial destaque para a agroindústria, ela teve um ótimo primeiro semestre. Com especial destaque para a agroindústria de produtos alimentícios e bebidas. Isso não está no PIB, o IBGE não divulga esses números com essa desagregação, mas nós no GV Agro temos lá o índice de produção agroindustrial. E quando a gente olha para produtos alimentícios e bebidas, o crescimento acumulado no primeiro semestre é de mais de 4%. Agora, Serigati, da porteira para dentro, da porteira para fora, que é que você falou, né? Indústria, muito bem, comércio, serviços do agro dependem da porteira para dentro. Sem dúvida. Né? O que você projeta, então, para os próximos 2 trimestres até o final do ano? Então, vamos lá. Em termos de PIB, dentro da porteira, o grosso já foi. O grosso, né, da nossa produção é justamente a nossa safra de verão e a nossa segunda safra. Então, o grosso já está ali, está contabilizado nos números do primeiro semestre. Vamos ter abate, a gente vai ter a safra de inverno, ok. Mas, em termos proporcionais, ela é bem menor. Em outras palavras, quem condiciona se a gente vai ter crescimento ou não no acumulado do ano é o desempenho do primeiro semestre. Ou seja, esse ano 24, o PIB das agropecuárias será negativo. O que não significa crise, problema no setor. É uma fábrica a céu aberto, então está suscetível a problemas climáticos e tem uma base de comparação muito larga, que foi a super safra do ano passado. Quando você diz que é uma economia que não se sustenta, traduz isso para a gente. Perfeito. Então,
O que tem? Por que a gente está conseguindo crescer a essa velocidade? De um lado, a raiz de tudo, política fiscal expansionista. Os gastos do governo têm crescido de maneira acelerada. Isso não é sustentável. Basta ver a rejeição do mercado com relação aos nossos papéis e a elevação do nosso endividamento público. Esse gasto do governo acelerado tem aquecido o mercado interno, inclusive o mercado de trabalho, o que, por um lado, é bom. Só que se isso não for sustentável, isso bate na inflação. E, de fato, a nossa inflação, as expectativas têm sido desancoradas. Nos últimos duas divulgações do IBGE, o IPCA do IBGE, essa inflação ela tem acelerado. Quer dizer, é uma inflação provocada pela demanda, né, em função de uma pouca oferta, é isso? Exatamente. Mais do que isso, essa inflação estaria ainda mais acelerada se não fosse a importação de peças, partes e componentes industriais. Na realidade, o número do PIB divulgado hoje, a variação trimestral, esse trimestre contra o trimestre imediatamente anterior, as importações cresceram 7,6%. Agora, em relação à reunião do Banco Central, né, muita gente especula que já deve haver uma volta do aumento da taxa Selic. Qual que é a sua projeção, a reunião que deve acontecer agora no mês de setembro? Exato. Então, vamos lá. O cenário base é manutenção dessa taxa de juros no patamar que está, 10,5%. No entanto, o mercado tem precificado cada vez mais que daqui até o final do ano, como essa inflação está acelerando, está desancorando a expectativa de 2025, o Banco Central vai ter que fazer um aumento. Antes do número divulgado hoje, o pessoal precificava o aumento só de 0,25%. Com o número do PIB acima das expectativas de hoje, já estão começando a precificar um aumento de 0,5 ponto percentual. Só tenho mais um minuto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa para 2025, né? Já que o governo divulgou ontem os números do orçamento, muito comprometidos com a dívida, né? Rolagem de dívida, taxa de juros. Qual que é a sua previsão, de uma maneira resumida, para a economia brasileira em 2025, hein, Serigati? Então, vamos lá. Uma parte do crescimento que nós estamos observando em 2024, ele deve transbordar para 2025. Ok, a gente vai conseguir provavelmente fazer o mesmo desempenho? Temos desafios, tá? Entre eles, veja que a gente vai operar 25 com um ambiente de taxa de juros mais elevado que a gente acabou de operar em 24. Mais do que isso, o espaço fiscal para você continuar expandindo os gastos da forma como tem sido feito, também tem ficado mais limitado. Temos importantes desafios lá em 2025. Felipe Serigati, obrigado pela sua participação ao vivo. Foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Espero que possa contar contigo em outras oportunidades. Obrigado. Eu que agradeço, será um prazer voltar para cá. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Serigati.